que você perguntou também, como um cara de Michelin vem para uma estrutura de delivery. Quem não quiser, levanta a mão, agora é a hora. Mas quem ficar, a gente vai fazer esse negócio dar certo. Assim, de novo, não tem olhar para trás. Vamos para frente, para frente, para frente. Esquece os elogios e costuma pegar o 1% que tem das críticas, né? Que você fica se matando ali pra, pô, não acredito que o cara falou isso. This is Growthaholics. Olá, eu sou Pedro Van Gertner, CEO da Ace Ventures, e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente busca trazer dicas práticas para você, com aplicação no seu dia a dia, insights e muito mais. E esse é um daqueles episódios que vem para inspirar e para a gente aprender junto. Eu gosto muito de trazer diferentes setores, diferentes realidades aí da economia, para vir falar com a gente. E hoje eu trouxe o negócio de alimentação, mas muito mais do que isso, o negócio de alimentação com as Dark Kitchens e uma construção de marca aí no meio de tudo isso, que é a história da Papilla Deli. E eu estou aqui com dois dos empreendedores para falar com a gente. Eu queria dar boas-vindas ao Bruno. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado. E eu queria dar boas-vindas ao Antônio também, que a gente já vai falar o que cada um faz aí. Seja muito bem-vindo, Antônio. Obrigado, Pedro. Um prazer. Obrigado pela oportunidade. Legal. Vou começar a jogar aqui para você, Bruno. Conta um pouco o que é a Papilla Deli e daí a gente vai explorar um pouquinho os primórdios. Boa. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. A Papilla, ela é uma marca 100% digital, criada por mim, pelo Antônio e pelo Alex. Ela veio para ser um ecossistema de culinárias que pudesse estar presente 7 vezes na casa do consumidor. Então é por isso que a gente construiu culinárias que vão de A a Z. Então a gente tem culinárias como o poke, depois a gente migra para o Z, que é hambúrguer, a gente vai para salada, comida caseira, vai para torta, vai para wok, que é comida asiática, então por aí vai. E por que a gente fez isso? Porque a gente queria pegar a frequência do consumidor e ganhar nisso jogando de uma forma digital. Então, quanto mais ele entrasse, quanto mais ele visse os tipos de culinárias que a gente tem, ele ia, obviamente, comprar mais vezes durante um mês. Perfeito. Então, essa é um pouco do início da nossa história. Hoje a gente não é mais 100% digital, a gente já está migrando para um modelo aí mais misto com a nossa história ao longo desses 7 anos que a gente tem de jornada. Legal. E você hoje é o CEO, você toca aí o lado do business e você conta um pouquinho aí de você, Antônio. Qual que é o teu background? Meu background, eu sempre amei cozinhar. Então, eu vou resumir ele muito rápido. Eu sou carioca, eu pegava onda, eu tinha uns 14 anos. Para começar a comprar prancha de surf, eu comecei a vender brigadeiro e empadinha, que eram receitas de família. E isso se tornou uma paixão, nunca parei de vender, vendia na cantina da escola, depois da faculdade. E aí eu comecei a amar muito e fui fazer um estágio na França, me apaixonei, fiquei lá 8 anos. Eu fui para um restaurante que era uma estrela Michelin, depois fui para um 2 estrelas, 3 estrelas. Conheci minha mulher no meio do caminho, daqui de São Paulo, Para e nossa aí sorte. resolvi mudar. Sorte. Eu ia abrir um restaurante com o meu chefe, que eu fiquei 5 anos na França, cara, larguei tudo. Voltei para cá, fiquei 1 ano e meio dando consultoria para entender o mercado. E aí, no meio do caminho, eu conheci o Alex, que essa história é boa, uma amiga que apresentou, a mulher de um grande amigo meu. E ela falou assim: ou vocês vão ser sócios ou grandes amigos, eu vou te fazer essa ponte. Até hoje ela briga assim, cara, eu quero 1% da empresa, hein? Porque ela me apresentou o Alex, que no dia. Aí a gente começou a tomar cafés, assim, de 2 em 2 meses a gente tomava um café. E aí, um belo dia, ele falou: cara, eu quero muito empreender fazendo algo com delivery e alimentação. Eu e um amigo de infância, que era o Bruno. Aí eu falei: cara, vamos conversar amanhã, porque é o que eu mais quero fazer. E aí a gente foi por um café na Lorena, a gente ficou umas 3 horas conversando, falando de valores e por aí vai. E, cara, nesse dia de apertar a mão e falou: vamos fazer um negócio. Animal. Eu gosto muito dessa. Eu com o Mike aqui na Ace, a gente foi assim, foi numa pizzaria que a gente apertou a mão É, e o- decidiu fazer um negócio. O Alex é meu amigo de infância, então ele eu vou tirar aqui, mas o Antônio
se tornou meu sócio no dia que eu conheci ele. Olha aí. Literalmente, a gente apertou a mão, ele já conheceu o Alex, mas naquele dia que o Alex me levou pra conhecer ele, eu já, em poucas palavras, falei assim: "Puta, vamos ser sócio e vamos fazer o negócio dar certo". É, Como eu te claro, disse, a gente não tem plano B aqui, então o nosso plano A vem sendo aí bem trabalhado para o negócio funcionar. Você sabe como é que vocês estão aqui hoje? Eu estava conversando informalmente com a Bela, um beijo pra Bela aí, que é da Ace, e eu estava falando: "Nossa, eu gosto muito desses negócios, eu sou fã da Papila", como da "Pô, Papila, eu conheço o pessoal, né, eu vou não, então vamos marcar uma entrevista com ele, porque eu sou cliente". E é mais de uma pessoa já conheceu vocês porque é cliente, né, Tem do que vir conhecer um pouco da nossa estrutura. já A gente aceitei. pode gravar lá alguma coisa, porque é bem legal, assim, é bem diferente de uma estrutura de restaurante, né, por isso que acho que é tão importante a gente levar as pessoas que querem conhecer e propagar um pouco, para mostrar um pouco de todo o trabalho que tem por trás até chegar um alimento na casa do consumidor final. Vamos falar sobre isso então, Bruno. O que que é uma dark kitchen? Como que foi a história de origem aí de vocês? Como é que funciona esse negócio? E como é que vocês escolheram os primeiros pratos aí, né, os prime o qual o critério que você utilizou para escolher os primeiros pratos que vocês começaram a oferecer? Vou deixar aqui. Não, Com maestro, pô. não, conta aí que é. Porque o cara veio do Michelin Então, pra uma produção em escala, né. acho que essa é a grande sacada, né, eu brinquei quando ele estava falando que graças a Deus ele conheceu a esposa dele, eh, mas sem brincadeira, assim, acho que da idade nossa, eu e o Antônio, e o Alex, a gente tem idades muito próximas, talvez o Antônio deva ser um dos melhores chefes que tem do Brasil. É que ele escolheu o caminho de construir uma empresa, né. Então eu acho que esse asset, na hora que a gente foi construir esse modelo, funcionou muito bem. Porque quando a gente pensou em fazer delivery, isso foi em 2000 a ideia começou em 2018, levou um ano pra gente criar em dezembro de 2019 a loja, né, a primeira marca nossa. Mas até então ninguém jogava no delivery direito, né, você pegava os grandes restaurantes, poucos atuavam, os que atuavam, embalagem de plástico, não tinha processo, tempos muito demorados para receber, não tinha atendimento para o delivery. A gente falou: Não era adaptado para isso, né, era um puxadinho da operação, Isso, né. complementando, assim, sempre tiveram, né, mas muito assim, você vai olhar mercado de delivery nessa época, eu vou acabar esquecendo alguns, mas sempre você tá assim, já existiam vários, mas pizza, hambúrguer, é o que mais saía, comida asiática, e aí tinha o dos restaurantes, que é o que vocês estão falando, tinha os puxadinhos, nessa época era um trabalho acho que minucioso do iFood, tipo: "Pô, abre ali uma portinha, eu te ajudo, faz ali, porque isso vai dar certo". E aí a nossa ideia foi assim, pegar e olhar assim: "Cara, vamos fazer um modelo de negócio com restaurantes multiculinárias, mas com preço justo, mas não preço justo falando que é barato, é com qualidade e entrega boa, rapidez. Tipo, focado nisso, vamos ver métricas, vamos entender como que a gente melhora no dia a dia, como que a gente consegue entregar mais rápido e que seja valioso para ambos os lados, né. Não pode ser muito caro, porque senão a pessoa não vai querer, e a gente sempre assim, a Papila migrou muito, mas no início a gente já esteve no topo do mercado e depois foi entendendo. Então, para não misturar aqui, a gente falou: "Cara, vamos criar algo que, assim, na nossa visão, o início é tempo, né, então você tem que ter algo com qualidade que entregue muito rápido. Como que a gente faz isso?" E aí foram várias reuniões que a gente foi construindo. E aí na estrutura de cardápio, de como começar a Isso. culinária que você perguntou, a gente ia começar pelo básico, que é pizza ou hambúrguer, mas a gente ia começar por pizza, né. Pizza a gente tá acostumado, a gente pega o telefone e ligava pra pizza do bairro, parecia o mais óbvio pra gente fazer. E aí aos 49 do segundo tempo, o Alex, lembrando que eu vim do mundo administrativo, Antônio chefe, e o Alex sempre foi empreendedor. O Alex levantou a mão e falou assim: "Putz, legal pizza". Antônio já estava fazendo teste, a gente tinha pouco dinheiro, a gente conseguiu construir um forno de pizza dentro da primeira unidade. Pizza, sushi e salada. Ia ser Fala pizza, essa sushi e trinca. salada. Era essa a trinca de início, mas a primeira era pizza. Aí os porquês. Pizza, eu acho que o Bruno já vai, não vai, tô te cortando, Não, eu quero aí sua pizza, história. o Alex Já é levantou a familiar. mão, era familiar, o Alex levantou a mão e falou: "Puta, mas se a gente começar por essa culinária, o que que a gente vai fazer de segunda a quinta no almoço?".
Porque pizza opera muito bem de quinta É isso. a domingo no jantar. Não cumpre com aquilo que você falou no início, né, de estar lá durante toda a E aí, a jornada. gente ia ter uma capacidade ociosa, a gente precisava fazer volume e o negócio precisava andar. E aí, o Antônio, naquele momento, ele estava fazendo um curso, eu tinha acabado de finalizar um curso de arroz japonês. Uhum. E o Antônio falou assim: bom, o Antônio, Alex, enfim, falaram assim: e poke? A gente falou: putz, será que o poke pode ser a nova culinária japonesa? Foi muito no feeling naquele momento. E aí o Antônio falou: opa, poke eu consigo fazer e consigo escalar essa Dá pra culinária. escalar, né. Eu sei que não tá no nosso radar de culinárias, mas se a gente acredita que o poke pode ser o novo japonês e o japonês precisa de uma mão de obra muito mais específica do que o poke, vamos testar o poke. E aí ele fez 6, 7 tipos de poke, a gente falou: uau, o que que é isso? E literalmente, faltando talvez um mês pra começar, a gente nem tinha embalagem, a gente tinha embalagem das pizzas ainda. A gente já tinha embalagem das pizzas, a gente saiu correndo pra fazer a embalagem do poke, e a gente iniciou com poke. E um ponto importante é, um dos grandes diferenciais nossos do começo, e acho que é por isso que a gente construiu uma marca forte e sólida, foi a construção da marca. Nenhum de nós 3 éramos marqueteiros, mas a gente sabia que a gente precisava ter uma marca forte. Então a gente foi criar um nome que fosse fácil de falar. Lembrando que papila é uma palavra universal, então muito difícil de registrar, então a gente trouxe o deli, que aí sim conseguia fazer um registro de marca, de delicatesse, delícia, etc. A papila vem de papila gustativa. E a gente trouxe um símbolo, que é a nossa boca, que tem tudo a ver com o que a gente faz, né? As pessoas comem pela Total, boca. né. E aí, as embalagens a gente também mudou do que o mercado fazia, que era muito embalagem de plástico, trouxe para embalagem de papel colorida. Naquela época, a gente não sabia que vinha uma pandemia pela frente. Então, a gente também pensou nas cores para que o cara da última baia dentro do escritório visse o cara da primeira e lembrasse que é papila pela cor que ele estava comendo. Então, foi muito pensado em cima disso. E aí, a gente foi pro mercado e começamos a nossa história, né? E aí, a gente começa com poke. E tem um ponto que é legal comentar, assim, é o como a gente fez, não só a marca, mas é quando a gente decidiu: "Pô, vamos fazer poke". A gente pediu todos os pokes que existiam de São Paulo e pesou um a um. Então, cara, o que que ele faz, como, aí o Bruno é mestre, planilhou tudo, botou lá, e aí agora faz sua magia. E aí a gente foi adequando para entender preço, quanto que ele põe de peixe, porque depois no final do dia é como você disciplinadamente executa a sua receita ali todo dia e tem um diferencial, né. Mas para você entender aonde você pode entrar com custo e quanto que você está deixando na mesa ali de oportunidade. Então, a gente entendeu muito bem aonde a gente queria entrar, e depois até onde a gente podia chegar. Então, acelerando, assim, um pouco do poker, ele deu muito certo. Foi foi sorte, mas foi um trabalho por trás feito. Que entrou a pandemia e, cara, assim que ela entrou, a gente já desde que a gente abriu, né, a gente abria, a loja fechava. A gente abria, a loja fechava, porque vinha um movimento e a gente nem conseguia atender, porque era um movimento tão grande que o iFood derrubava e a gente muitas das vezes não tinha nem produção para Tão isso. grande pra gente na época, É, né? mas Então, assim, Exato. 30 pedidos por dia já era o máximo. 40 pedidos, sempre que aumentava de 10 em 10, a gente fazia uma comemoração dentro de casa. Uau. Então, assim, naquela época era, assim, e acho que para qualquer negócio que vai iniciar já é muito pedido, mesmo. É muito difícil você conseguir os primeiros pedidos e terem os primeiros clientes comprando e confiando no seu negócio, né. E aí eu acho que o mais legal, pegando um pouco da história dele, é que você perguntou também como um cara de Michelin vem pra uma estrutura de delivery. A gente sempre quis trazer para o consumidor final a comida como se ele estivesse comendo dentro de um restaurante. Então a folhinha que separa É, a preocupação de do separar os dos ingredientes. ingredientes, tudo sempre foi pensado para o cara falar: "Uau, esse negócio é diferente, não é o puxadinho ali do restaurante fazendo". Então sempre foi pensado e sempre teve esse racional atrelado dentro da história da marca e da Papila. E aí vocês pegaram uma tempestade perfeita aí, que foi a pandemia para, né, para o delivery foi um negócio colossal em termos de aumento de demanda. Como é que foi lidar com esse aumento a cada você falou: "Pô, ia fechando a loja, fecha lá". Como é que vocês lidaram com esse aumento de demanda,
Depois eu quero falar um pouco de funding, né? Porque uma coisa é você tá com dinheiro aí para. Vocês estavam apertados de capital. Como que vocês lidaram com esse crescimento sem perder qualidade, conseguindo crescer? Acho que eu vou o Antônio me ajudar nessa, mas assim, todo o dinheiro que a gente ganhou nesses primeiros meses e ano, eh, a gente sempre segurou. A gente nunca se ilu tanto de salário quanto de distribuição. Hã. Até Distribuição hoje, né? até hoje. Eu estava comentando com você antes da gente começar. Então a gente tem muito a cabeça no lugar que, obviamente, a nossa vida pessoal ela é fundamental, é importante para que a gente continue feliz e fazendo o que a gente ama, mas a empresa ela tá em primeiríssimo lugar. Uhum. Então, essa é a cabeça dos 3. Acho que quando eu entendi que o Antônio, junto com o Alex, iam ser meus sócios, é porque os valores estavam 100% Fundamental. encaixados entre os 3. E que mesmo quando veio uma turbulência no meio da papila, os 3 estavam com os mesmos valores. Então, assim, era virar o jogo e continuar a nossa história, tá? E aí na pandemia, a gente pode falar pelo ponto positivo e pelo ponto negativo. Infelizmente, obviamente, aconteceu uma catástrofe, né, que foi a pandemia. E a gente também fez a Papila, a primeira unidade no Itaim para atender todos os prédios comerciais. Então quando veio, todo mundo foi embora. E a gente se perguntou: "O que que vai acontecer? O que que a gente vai fazer?", Uhum. né. Só que, de fato, a gente estava no momento certo, na hora certa, com o produto certo, com o processo e com o preço certo também para vender o produto. E aí no momento que fecha, a gente já conhecia muitos influenciadores, mas a esposa do Antônio também teve um papel fundamental, que também é uma influenciadora, de comunicar e ajudar a gente com os influenciadores enormes. A gente começou a falar com influenciadores de 5 milhões, 10 milhões de seguidores, onde a gente era muito pequeno. A chance da gente conseguir chegar numa pessoa dessa era praticamente zero. E sem pagar. E sem pagar, porque naquele momento da pandemia, todos os influenciadores das marcas que eles gostavam estavam ajudando gratuitamente. E aí sim, a gente saiu de 40 pedidos para 100, para 200, para 300 pedidos e não parou mais. E aí tem a maestria, eu vou dar a bola agora para o Antônio, de operacionalizar e fazer um negócio rodar ali a todo custo. Eu lembro o último detalhe para passar a bola, cara, tinha vezes que estava acabando o arroz, o Antônio, pouco time, né, no começo, aí veio a pandemia, ajudou, porque estavam desempregados e a gente foi contratando a galera boa do mercado. Uhum. Mas nessa transição, o Antônio pegava para fazer o arroz, precisava às vezes, lá no comecinho, gelar, né, o arroz, ele ia na câmera fria e começava na câmera congelada, desculpa, e ia lá na raça para fazer o arroz o mais rápido possível. De novo, outra estrutura, hoje é uma estrutura completamente diferente, mas isso faz parte do empreendedor e de como a gente fez o negócio acontecer. E aí eu passo a bola para ele falar um pouco como foi operar Aí você foi escalando essa escalada. escadinha. Boa. Vamos lá. Para operar nesse momento aí turbulento, eu volto até atrás. Você falou, poxa, veio a pandemia. Eu brinco assim, foi um momento péssimo, mas a pandemia, para o nosso modelo, a gente estava indo super bem antes dela. E quando veio a pandemia, a gente começou a competir da noite pro dia com o Brasil inteiro, Todo porque o iFood botou todos os restaurantes para dentro. E era essencial fazer isso, né, para galera conseguir sobreviver. Mas pensa que a gente estava nadando sozinho, imagina se isso não viesse. Até lá, grande parte dos empresários de restauração não eram tão fãs de operar um delivery. Hoje todo mundo vê como uma oportunidade, né? Você põe um tempo ocioso ali, diria até que é essencial ter para grande parte dos restaurantes. Você vê ou não tá tão bom, e cara, liga no iFood que você vai vender alguns pratos, a operação já tá lá. Então, da noite pro dia a gente começou a competir com todo mundo. Mas lógico que teve muita oportunidade, como o Bruno falou, a gente já estava pronto para escalar, e nesse foi um momento que grandes redes, supermercados, eles começaram a reduzir muito a folha deles, né. E aí eu lembro que nessa época eu ia muito nos lugares que alguns já estavam reabrindo, eu deixava o meu contato e falava: "Poxa, me passa aqui ou passa meu contato para o pessoal e se vocês tirarem, pode mandar pra gente, porque a gente está contratando". E a gente foi recebendo muita gente também, fazendo esse boca a boca, e aí para crescer tinha que ter, na época também um pouco de
como que eu vou dizer? Uma disciplina em saber assim, eu não posso abraçar um mundo, né? Porque não é da noite pro dia que a comida consegue acompanhar um crescimento em massa. Então Sim. você precisa, às vezes, treinar um pouco, saber o seu limite, e foi isso que a gente fez para nunca perder a qualidade ali naquela época. Então, a gente foi contratando aos poucos, treinando e conseguiu crescer e absorver essa demanda. Não foi fácil, mas foi bom, assim, foi um momento legal para a empresa. E a gente não tinha nenhuma dificuldade em fechar a loja quando a demanda era muito maior do que o que a operação conseguia aguentar. A gente sofria porque a gente queria vender, 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 Uhum. mas a gente também queria ter uma entrega excelente para o nosso consumidor. Não dá para abrir mão da qualidade. Jamais. O consumidor para a gente é o centro de tudo. Então, é isso. E aí eu acho que também teve o ponto importante que a gente conseguiu contratar pessoas que fizeram o nosso negócio e que acreditaram no nosso negócio para o nosso negócio dar certo. Então, a gente é muito grato, porque sem essas pessoas, tem muita gente que está com a gente até hoje, a gente jamais, mesmo com boas ideias, etc., a gente conseguiria ter montado o que a gente montou hoje. Claro. E a partir de quando vocês começaram a aumentar o cardápio, né, e ter mais produtos e tudo mais, foi naquela época ou vocês foram gradativamente fazendo isso? Foi naquela época, em março de 20, então a gente já tinha 3, 4 meses, a gente abre Papilla Fresh, que é a marca de salada. E aí também é uma marca que ela era muito espelhada no poke, porque tinha praticamente os mesmos insumos, mudava a base e um ou outro, né, mudava molho e etc, mas eram poucas coisas que mudavam. E a gente entendia que a gente conseguia migrar de um para outro, tentando limitar ao máximo o desperdício. E aí depois do Fresh, leva mais uns 6 meses, a gente abre o Wok Pro inverno. pro A gente inverno. abre a culinária asiática. E abre muito pensando em 2 vertentes. Uma era a vertente dele, que veio nos restaurantes que ele trabalhou em Paris, que tinha uma pegada asiática, com molhos diferentes, etc. E 2, a gente precisava de uma marca que sustentasse o inverno, porque no final só com marca fria é muito difícil você sobreviver, Uhum. quando você é pequeno, o inverno. E deu super certo, né. A gente, enfim, olhou modelos de fora, tem a Walk to Walk, que faz um trabalho extraordinário lá fora. A gente olhou para dentro, a gente via que tinha, pensando no delivery na época, um China Box indo super bem. A gente falou: "Opa, dá para construir algo aqui, com padrão, com qualidade, com processo, que vai ficar muito bom". E aí a história vai fazendo e criando as culinárias, que tem aí já baseando talvez um pouco mais em dados, que tem dados referentes do iFood, do que são os mais consumidos, quais são os tipos de produto, target de preço, para a gente evoluir dentro desse ecossistema e tentar ao máximo reter ele dentro da Papila. A gente tinha muito a questão do cliente achar que a gente faz tudo e não entrega, Uhum. mas a verdade é que a gente sempre acreditou que por trás a gente tinha um cara que ia estar lá montando o produto da melhor forma possível. Uhum. E deu certo, E funcionou o modelo. conecta com o ponto que você falou no início de você ter opções para manter o cliente, né, atendido aí, para ele não vai comer só uma, né, seja pizza ou poke, ele não vai comer uma coisa só todo dia, toda hora. Exato. E, bom, o pessoal que está ouvindo aqui tem muito empreendedor que nos ouve, e a gente fala sempre as coisas bacanas, nossa história de crescimento, mas a gente gosta de falar também dos perrengues, né, das coisas que deram pau, que vocês apanharam muito, o que vocês aprenderam. Comentem, assim, quais foram os pontos de inflexão mais paulada que vocês levaram aí nessa jornada. Boa, tiveram alguns. Acho que o primeiro tropeço que a gente deu ele foi essencial para a gente como empreendedor, que foi mudar do líder de mercado, que era o iFood, e na época a Rappi tinha recebido vários aportes, e o fundador da Rappi bateu na nossa porta. Ele já batia há uns 6 meses, né, a gente falava: "A gente nem quer nem O conversar com você". fundador, O fundador. diretamente. E aí ele falou assim: "Cara, escreve aí 15 coisas que vocês querem", porque a gente sempre falava não, ele falou: "Faz uma lista de tudo que vocês querem e que eu vou fazer acontecer". Aí a gente se olhou e falou: "Cara, a gente nem quer sair, tipo, vamos escrever coisas impossíveis, Coisa absurda. ele nunca vai aceitar". Aí a gente escreveu dessas 15 coisas, acho que ele negou 2, aí a gente olhou e falou assim: "Puta, não é possível". Aí a gente levou para os nossos anjos investidores, a gente conversou primeiro, ele levou para eles, a galera falou: "Cara, vocês têm que ir".
Acho que e esse processo, assim, foi muito duro, porque a gente estava vencendo muito, era um contrato muito bom para a marca, mas ele não sustentou no longo prazo. A gente aceitou, Não só trouxe o volume. eles não conseguiam garantir o volume. Garantiram várias outras coisas, mas a gente sempre quis construir uma marca sólida, grande, e a gente tem muito caminho ainda, muito arroz com feijão para construir. E quando a gente percebeu rápido que isso não ia funcionar, a gente já começou a entender com eles o que dava para fazer um distrato, porque é válido falar, quando a gente saiu da maneira mais correta possível, então a gente avisou o iFood que a gente ia sair, e quando a gente resolve sair da Rappi, a gente faz um acordo para ficar com os dois e ficar numa boa. Então, assim, qual que é a história disso daqui? Nem sempre o contrato ali, que na hora foi algo muito valioso e tinha muito dinheiro para a empresa na mesa, ele foi longe de ser a melhor opção. Se a gente tivesse continuado com o nosso arroz com feijão já muito bem executado, putz, não sei, não tem certo e errado, né? Não, Mas mas eu entendo. essa história foi muito boa pra gente, até Não, porque foi a lição. gente quase foi, acho que a primeira vez que a gente quase capotou para não dar certo em tudo que a gente vendia para os nossos colaboradores e o que a gente queria de propósito. Então aí, como marco de empreendedor, para mim, assim, foi o primeiro check de tipo, puta, o dinheiro não vai trazer tudo e ele não é tudo, tá longe de ser. E aí, não sei, deixa o Bruno falar aí, que depois nós farão. E aí eu acho que, como só pegando para finalizar, eu vou entrar em mais uma que aconteceu no meio do caminho. Acho que como empreendedor é saber e assumir que você erra, mas principalmente levantar a cabeça e corrigir rápido. É isso. Porque se você não corrige, você é afundado pelo sistema do seu erro, né? E aí você afunda, todo mundo tá junto com você. É isso. Então a gente sabia que a gente tinha errado, a gente tirou um player de 90% de mercado para ir para um player que tinha 10, que aqui a gente acreditou que ia ganhar mercado. Eh, e aí muito próximo, a gente corrigiu a rota. Então, e a empresa viu que a gente conseguiu corrigir a rota. Então, mais importante é que a gente não perdeu as pessoas, porque elas viram que a gente conseguiu corrigir no momento que precisava ser corrigido. E aí eu vou falar mais um tema aqui de que a gente errou, e aí essa sim doeu muito, e doeu de 2 lados. Doeu financeiramente falando, porque a gente quase quebrou a empresa, e doeu porque a gente teve que desligar pessoas que naquele momento não mereciam ser desligadas, e a gente desligou por um erro de estratégia nosso, e não deles. Quando a gente começou a montar esse sistema de multiculinárias, e começou uma dar certo, 2 dar certo, 3 dar certo, a gente achou que tudo que a gente fosse fazer ia dar certo. E a verdade não é Esse é clássico também. é clássico, mas você só sente na hora Na que hora, que você erra, né. E aí a gente começa a estruturar a empresa antes do negócio dar certo, começa a aumentar pessoas, começa a aumentar a capacidade, estrutural do seu negócio, e as marcas não começam a vir, só que você tem conta para pagar. E aí o fluxo é o contrário, né, todo fluxo que entrava de dinheiro, ele saía, e saía muito mais do que entrava. E aí a gente foi aprender a operar. A gente chegou no momento que a gente teve 3 unidades, 330 funcionários. Infelizmente, a gente teve que reduzir 40% mais ou menos desse quadro, e aí é uma dor gigantesca mandar embora pessoas, que é um erro seu. A gente sofreu muito, ao mesmo tempo que a gente aprendeu. E para ter uma ideia, hoje a gente tem 220, 250 pessoas, mais ou menos, com 10 unidades. Então a gente também a gente aprendeu muito no nosso erro. Ser mais Mas eficiente e tudo mais, mas é doloroso. é muito doloroso isso. Mas também coisas importantes acontecem nesse processo. Ganhar maturidade como fundador e como empresa, como as pessoas que se mantêm na empresa também ganham. E eu acho que sai um pouco daquele ego, um pouco não, acho que sai quase que 100% daquele ego de que tudo que a gente fosse fazer ia dar certo. Então a gente também olha para dentro e fala: "Cara, não, a gente tem que construir isso aqui com muita cautela, já que isso aqui é a nossa vida, e com muito cuidado, e sempre lembrar da essência do empreendedor lá desde o início, quando a gente estava carregando o cimento e a areia no carro para fazer a primeira unidade". Dando um pouquinho mais contexto para a história, só para não parecer que a gente é louco ao quadrado, como que aconteceu Tem que ser um pouco, isso? né? Tem que Aí ser, né? a culinária fria, ela estava dando muito certo. E toda vez que a gente fazia uma expansão, a gente pegava informação com o mercado
que ele tem isso muito bem determinado, onde são as zonas de calor, qual a market share que ali existe e quantos clientes a gente consegue captar em quanto tempo. E isso tudo, em cada expansão que a gente fez, sempre tinha um número muito exato. Então, para a gente vencer naquela região, existia um market share, vamos dizer, de 10% de saudável, a Papila sempre terminava ali em 8 a 6%, se eu não estou falando besteira, e só que para chegar no 8 a 6 demorava, tinha uma Curva. uma curva que é de 3 a 6 meses. Ela literalmente começa a crescer bem depois do terceiro mês, parece que, enfim, as pessoas vão acostumando. E isso sempre foi funcionando muito bem e assim, Era uma forma. perfeito, é uma forma pro frio. Só que a gente já tinha a quente e performando muito bem, em uma unidade só. E daí, na época ainda, isso foi logo no fim da pandemia, hã, não lembro, o iFood chegou e deu uma provocada, falou: "Olha, vocês têm uma outra joia aí na mão que é a sua culinária quente. Por que você não faz a mesma coisa? Tá aqui os dados dela, tá aqui, as expansões que vocês podem fazer, e vocês já têm as unidades", porque a gente já tinha na época 3 ou 4, eu não me recordo. Eles falaram: "Agora é só vocês migrarem". Aí a gente pegou todo esse estudo, apresentou no mercado, vendeu 10% da empresa, só que o maior dos erros, eu diria ainda, é que a gente achou que podia fazer isso em tempo recorde. Então, de vez de fazer uma faseado, testa, ver como que é aquele bairro, a gente falou assim: "Cara, a gente consegue fazer em todas as unidades ao mesmo tempo". E a gente captou o dinheiro, foi um puta capex que a gente fez para todas as unidades, e entupiu as unidades de colaboradores e um monte de gente, não só nas unidades, mas no back office também para suportar tudo isso. A gente falou: "Poxa, da noite para o dia aqui a gente vai ter", sei lá, na época vamos dizer que eu tinha 1.000 pedidos, a gente vai sair para 2.000, quase dobrar. Todo mundo falava: "Vocês são loucos, não vai dar certo". A gente falou que ia dar. E, assim, resumindo, foi isso que o Bruno contou, né. Então, e a gente não foi pensando, perdeu um pouco a essência, criou, assim, era uma delícia tudo que a gente fez, só que no final do dia era muito difícil operar e o principal aqui que eu contei tudo isso, a demanda não veio igual a do frio, ela foi protelando, então a gente não foi conquistando market share igual foi pro frio. Então a gente foi que assim, ou você pagava para ver ou puxava o freio de mão. É. A gente se olhou e falou: "Cara, a gente não vai pagar para ver porque o mercado tá cada vez mais difícil". A gente puxou o freio de mão, olhou e falou: "Cara, a gente errou e feio, vamos demitir as pessoas pelo nosso erro de estratégia e vamos assumir isso, e aí agora, a partir de agora, a gente vai indo devagarzinho". Então isso foi há quanto tempo atrás? Cara, o freio de mão real, bem puxado, foi julho de 24. Então, cara, me lembro até hoje, a gente fez uma reunião com a liderança, quem quer ficar, vamos ficar, quem não quiser, levanta a mão, agora é a hora, mas quem ficar, a gente vai fazer esse negócio dar certo. Assim, de novo, não tem olhar pra trás, vamos pra frente, pra frente, Sim. pra frente. E isso mudou a nossa história, mudou a história de como a gente olha pra empresa, mudou a história de como a gente opera a empresa, como a gente controla, eh, mudou tudo. A verdade é essa. É isso. E às vezes a gente. Oi, Só fala. é que eu tava esperando só não quebrar o raciocínio, mas só não tomar cuidado com bater na mesa, que aí tá vibrando o microfone. Ah, é meu celular, será que tá tocando? Acho que deve ser eu. De bater, Ah. às vezes, pra. Tá bom. Geralmente sou eu. Entendeu? Mas é o que tá vazando. Tá bom. E então, isso é muito interessante, a gente pega os empreendedores, problemas multivariados, né, quando a gente muda uma variável, muitas vezes muda tudo. Então você muda uma variável do tipo de refeição, toda a equação muda e às vezes a gente acha: "Não, eu pego essa fórmula", que tem vou fazer um prato, muda um ingrediente, às vezes é outro prato, né. E eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende na base da porrada, mas tem o outro lado aí que é esse tipo de crise também tem um efeito de fortalecer a cultura e solidificar, né, o time. Eu ia entrar nesse ponto. Mudou a cultura da empresa. A gente tem uma cultura que ela foi construída pelos próprios funcionários, né, a gente pegou pool da parte de operação, com suporte, com administrativo, e a gente construiu a cultura lá atrás. E aí, nesse momento, a gente tem as placas de culturas instaladas dentro de cada filial nosso, a gente criou os mantras. E os mantras estavam tudo sobre a retenção de custo dentro da empresa.
A gente falou, se a gente quer que uma empresa dê certo, a gente precisa seguir esses 10 mantras que a gente está colocando aqui. E os mantras passaram a ser falados dentro das reuniões mensais de cada gerente de cada unidade. E aonde eram testados por funcionários dos gerentes. Então levantava, quem sabe esse mantra? Quem sabe aquele? Mantra do tipo, cara, economize hoje para ter mais amanhã, inove hoje para reduzir custo. Então são palavras pequenas, mas que de fato reverberavam para toda a empresa como um todo. Então até hoje a gente deixa os mantras lá para lembrar sempre de tudo que a gente passou lá atrás. Isso ajuda muito o pessoal a internalizar o software da empresa, o sistema operacional da empresa. E falando de sistema operacional, vocês também fizeram uma movimentação de só Dark Kitchen para começar a operar em lugares próprios de vocês e tal, né? Vocês têm quiosque no shopping. Conta por que vocês tomaram essa decisão, se foi alguma questão de mercadológica, econômica ou ambas, e como é que isso como é que é o economics disso comparado com o economics de você operar com uma camada digital por cima, onde você é um trade-off, você distribui muito mais, você não tem tanto controle sobre, né, a estrutura de custos e, enfim, ela toma decisões de canal por você que você não tem tanto controle. Como é que você equilibra essas duas coisas e o que motivou vocês a tomar essa decisão? Eu vou dar um passo para trás para te falar o porquê que motivou um dos Tá. motivos. Desde 2000, meio de 21 para 22, a gente montou uma área de eventos dentro da Papila. Porque a gente também entendia que era importante estar olho no olho e próximo do cliente. Basicamente era isso. Então a gente entendia que a gente, estando nos eventos, a gente ia trazer awareness para a marca, ou seja, ia ter a presença da marca. Ah, entendi. Uma área dentro do marketing que ia a eventos, ou estava presente. Eventos como Lollapalooza, Entendi. The Town, todos os festivais que acontecem em São Paulo. E aí o negócio começou a dar super certo. A operação começou a estruturar um modelo de eventos de uma forma que fosse fácil de fazer a venda e rápida, como é no nosso delivery. E o negócio começou a andar. Então a gente às vezes precisava implorar para estar no evento, hoje a gente já é chamado para estar nos eventos. A gente entrou em camarote dentro dos estádios de futebol. Legal. Então hoje a área de eventos já vem sendo cada vez mais estruturada dentro da nossa empresa. E aí chegou num momento que a gente vinha sendo muito provocado do porquê a gente não ir para o físico. Sendo que a gente já tinha construído o caminho inverso, né? Quantas empresas que nasceram do digital, que são de alimentação, que deram certo? Uhum. São pouquíssimas. Pouquíssimos. E aí falaram, cara, vocês têm todo o motivo para vocês irem para o físico. E aí a gente topou esse desafio, que a nossa primeira unidade física é no Shopping Eldorado, que é um modelo de quiosque muito parecido de como a gente faz dentro dos eventos, para trazer mais força e mais presença para a marca. O nosso core, ele continua sendo o delivery. E vai ser, porque é onde a gente nasceu, é onde está, enfim, o nosso know-how maior tá dentro disso. Então o físico vem para trazer outro tipo de experiência e para a gente ampliar também outros canais de vendas dentro do nosso negócio. Ao mesmo tempo, o físico ele implica em mudanças também. Não é a mesma coisa do Não. que operar só o delivery. O físico, por exemplo, se a operação tá bombando, você não pode fechar. Faltou funcionário, você tem que se virar e ter funcionário lá dentro. Então tem eu vou deixar Shopping, né? shopping. Vou deixar um pouco mais a bola pro Antônio falar sobre a operação do físico, mas ele muda completamente a lógica. É claro que todo mundo que veio para trabalhar com a gente do delivery vieram do físico, então sabem também como operar o físico. Mas a lógica ela é um pouco diferente do nosso modelo de negócio. Eu imagino. E aí, Antônio, em cima disso também, qual a sinergia, né, entre o modelo operacional anterior com o físico, se isso empilha vantagens do ponto de vista operacional? Olha, eu vou falar da experiência nossa, né, como Papila. A gente sempre se preocupou tanto com o alimento, entregar ele vai parecer até clichê, assim, a gente se preocupa muito, a gente tem um setor de qualidade muito forte dentro da empresa e isso nasceu do D0, porque a gente trabalha com peixe cru, vou repetir aqui porque eu bati. A gente trabalha com peixe cru
e é um produto muito perecível, né? Então, do D0 que a empresa nasceu, o Bruno sempre me questionou assim: não, para que a gente vai botar um monte de nutricionista, vai colher um monte de amostra? Cara, se é para dormir em paz e comigo dentro da empresa, é assim. E lógico que a gente foi se entendendo no dia a dia, mas brincadeiras à parte, tem até hoje, porque tem que ser cultural as pessoas aprenderem ali como manipular alimento. Parece bobeira, mas pô, dentro de uma cozinha tem contaminação cruzada, pode acontecer várias coisas. Você não pode ir na mesma tábua que você corta peixe, cortar carne e por aí vai. Posso ficar aqui falando o dia inteiro. Então, todos os colaboradores, quando entram, eles passam por um processo de treinamento bom e rigoroso para que eles estejam aptos a entrar no dia a dia da operação e fazer aquilo da melhor forma possível. Então, pra gente, sendo muito honesto, quando a gente começou a falar: "Ah, a gente vai para o físico", as pessoas: "Cara, vocês estão loucos, é completamente diferente". A gente abriu pra assim, hoje tem pessoas super capacitadas, não só operacional, como os heads, mas pra gente não mudou nada, foi a mesma coisa do delivery. Lógico que eu tá falando aqui que não mudou nada, você tem ali o sorriso, como atender as pessoas no dia a dia, mas o modelo operacional a gente sempre foi muito rigoroso, então a gente não ficou com medo de: "Será que o cara vai botar a mão, vai coçar o olho?", porque a gente sempre treinou para isso, entendeu. Então foi um momento quase que ali: "Pô, vamos abrir? Vamos, não vai ter esse problema". E funcionou super bem. Lógico que dá um frio na barriga, tiveram novos processos, mas foi super fácil, assim. Aí, o que que teve de diferente? Cara, atender o colaborador, atender o cliente no dia a dia, não é simples, mas Outra camada, né? os nossos clientes, sendo honesto, assim, a gente sofre muito, né, sempre o pessoal de cozinha pega sempre esquece os elogios e costuma pegar o 1% que tem das críticas, né, que você fica se matando ali pra: "Pô, não acredito que o cara falou isso", ou "Como que eu vou melhorar?". Eu sempre quis isso, deixa eu olhar só as críticas que é o que eu vou ter que melhorar no dia seguinte, né. E você esquece de olhar ali as coisas boas e passar isso pra equipe. Então, isso que é acho que é a dificu assim, eu me perdi no raciocínio, foi mal. Não, eu vou fazer o gancho, acho que essa é a talvez era a coisa mais tricky que poderia ter acontecido, Sim. mas de novo, a cultura tá tão presente dentro do negócio, a gente ensina tão bem a galera a trabalhar, a gente tem um modelo zero machista dentro da nossa operação de cozinha, então é tão leve que o negócio funciona e dá super certo. E aí acho que um último detalhe sobre essa questão do físico, o cliente ele compra tempo no nosso negócio, no delivery principalmente. Então hoje quando a gente vai para o físico, a gente é talvez o mais rápido que tenha da praça de alimentação. Quando não tá fila é 2 minutos para a comida tá pronta, quando tá com fila 8, 10 Né, do minutos, pico são 9. 9 minutos a comida tá pronta. Então a gente também traz o processo que a gente aprendeu lá atrás do delivery Uhum. para o físico para ganhar tempo e agilidade. E não são todos os gestores que têm essa métrica, eu tenho certeza. A gente tem um sistema, isso é legal contar, que a gente mede os tempos e movimentos dentro da empresa. Então, a partir do momento que você faz um pedido, a gente sabe quanto tempo demora, e em quais horários para aquele pro pico, em quanto tempo aquilo vai demorar. Então, se você pediu às 11, ele vai demorar 2 minutos. Se você pediu às 11h40, já vão ser uns 6 Tem minutos. uma curva Se aí. você pediu meio-dia, ixi, já vai demorar, que é o limite, são 15 minutos para ele da hora que saiu o pedido para chegar na prateleira do motoboy e depois mais 15 minutos para chegar na sua casa. Nosso tempo média da companhia hoje está em 30 minutos. Então isso tudo foi bem medido, no dia a dia por conta desse sistema. E aí a gente fez algo super interessante que a Papila é mestre em pegar dados, a gente tem uma equipe muito forte. A gente para o quiosque, então por isso que não foi tão difícil, a gente fez algo interessante, a gente tirou todos os pratos que, entre aspas, são detratores em tempo. Então a gente pegou tudo que é hero de venda, então os que mais vendem, mas às vezes tinha um que mais vende que demora um pouco mais. Esse a gente tirou. Montou o cardápio estrategicamente para Perfeito. otimizar a velocidade. Perfeito, para ser muito estratégico e que um colaborador tenha, capacidade de montar mais Mais de um. pedidos, do que a média dentro da nossa dark kitchen. Então foi tudo bem pensadinho ali Legal. e o modelo se consolidou e deu muito certo. Porque
porque a gente também olha muito a produtividade. Então, um colaborador tem que fazer 35 pedidos para aquilo ser sustentável. Se está abaixo disso, quer dizer que a gente está errando no cardápio e por aí vai. Sim. Então, Tudo a gente metrifica lá dentro, Eu tá? já anotei. A gente, Muito bom. um dos pontos principais quando a gente se juntou era ter processo. A gente não queria que isso aqui virasse com todo respeito, uma empresa de família, uma empresa de amigos. Não, aqui o Bruno é funcionário da empresa, o Antônio é funcionário, o Alex é funcionário, como qualquer outro lá dentro. Quando a gente não estiver entregando mais o nosso papel, tá tudo bem. A gente vai fazer qualquer outra coisa. Claro que sempre seremos os fundadores, mas assim, Sim. a gente construiu isso aqui para seguir. Então, sistemas especializados, tudo para tornar o mais profissional possível. Porque a gente também acredita que é isso que faz a empresa andar e continuar crescendo. E aí você fez uma pergunta também sobre o quiosque, sobre margem, né? Eh, Quando a gente compara a margem hoje do quiosque versus uma DK, eu vou comparar com uma DK pequena, pelo tamanho. Uhum. Hoje o quiosque ele é um pouco mais leve em termos de margem, então deixa um pouco mais de dinheiro na mesa. E aí alguns motivos, putz, a gente tem um time mais leve dentro de quiosque, então quiosque a gente trabalha com metade do quadro de uma loja pequena, Até pelos pontos que o Antônio falou, os pontos que o Antônio falou, e a gente não tem a taxa do agregador, que é um agressor grande da margem. que é um agressor grande da margem. Por um lado, ele traz o cliente para o quiosque, a gente não precisa disso, então a gente consegue de fato tirar isso. Só que no quiosque também a gente tem um preço que ele é diferente do preço do delivery, porque você está competindo dentro de uma praça de alimentação, Óbvio. onde os preços são menores e mais baixos do que o ticket que geralmente é vendido dentro de um delivery. Então tem toda uma matemática ali para fazer o negócio circular e o negócio andar. Cara, isso é muito legal. Falando em matemática, você falou do marketing, você falou dos primórdios aí dos influenciadores, e tudo bem, a gente pensa em criação da marca e tudo mais. Mas, assim, pensando agora na performance, em venda, que alavancas você tem? "Pô, preciso vender mais, vou investir mais em marketing". Quais são as ferramentas que vocês têm hoje para aumentar a receita? Eu entendo que, restaurante é uma coisa, no shopping é uma coisa, enfim, mas de maneira global, o que que você me diria, assim, uma curiosidade de marketing mesmo? O nosso marketing, ele sempre foi muito orgânico, tá? Eh, E é isso que eu entendi o investimento em marketing é praticamente zero versus o nosso faturamento, praticamente zero. A gente cresceu muito no boca a boca, muito no marketing de influência. E aí eram uns influenciadores que na época faziam de graça, como eu comentei. Hoje, a gente transforma esses influenciadores em parceiros de negócio, então eles entram de forma eh, genuína, porque a gente entra em contato, eles topam participar, e eles ganham na collab que a gente acaba fazendo e desenvolvendo o prato entre a papila e entre o influenciador. Aí entra muito da participação do Antônio e do time, Uhum. que faz isso Desenvolver um para produto. desenvolver. Então, isso é uma das estratégias. A outra estratégia é como trabalhar melhor a ferramenta, olhando para o delivery, do iFood. O iFood hoje tem inúmeras alavancas. E aí eu não estou falando só do frete grátis, né? Porque o frete grátis é uma alavanca que muita gente usa. Tem a alavanca de cupom de desconto, do Clube iFood, a alavanca de ads, se você pode se posicionar mais alto ou menos alto no scroll, do negócio. Tem o Turbo, que o Antônio acabou de comentar, que é aquele pedido que sai em modelo mais rápido. Tem o Hits, que é uma categoria de um ticket médio mais baixo, mas te dá presença dentro da plataforma. Então você precisa conhecer muito bem aquela plataforma para saber jogar esse jogo de campanhas digitais. Então, acho que é isso. E aí acho que tem também um marketing um pouco mais institucional, que é o que a gente tem tentado fazer agora, que é também falar um pouco sobre a marca para fora, que é participar de podcast, que é aparecer um pouco na parte de imprensa e, enfim, fazer um pouco mais de palestras e etc, para falar sobre a Papila e sobre o que é o nosso negócio. mas eu acho que é super válido, assim, tem todas essas alavancas, né? Mas é legal, hoje, já há um tempo, o Marco, que a gente não falou aqui, hoje é um dos sócios também da Papila, ele conquistou essa sociedade com o tempo. Ele é um dos que está com a gente lá atrás, então hoje ele está de igual para igual com a gente dentro da empresa, e ele é um cara muito de dados, né? Ele já jogou, é o nosso camisa 10, ele já jogou praticamente em todas as áreas, e ele consegue trazer muito uma visão de todas essas estratégias que a gente acabou de falar,
Mas não adianta, às vezes, você falar assim, pô, vou fazer isso, vai dar certo. Você tem que medir, testar e analisar. Então, por exemplo, o Bruno falou, acho que, não sei se vai ter muita gente de restaurante ouvindo aqui, mas frete grátis. Não é tão simples. Você bota um frete grátis, exemplo, a Papila nunca deu, promocionou muitas coisas dentro do ecossistema que a gente tem. Você põe um frete grátis, a gente que subsidia isso para o nosso cliente. Então, imagina que todos os clientes já a gente está começando a pagar algo para o cliente que já estaria comprando. Você tem que saber medir muito bem Perfeito. quantas pessoas estão entrando a mais do que aquela que você tinha para você estar dando várias alavancas. Então, e isso é recíproco para todas as outras que a gente está falando, porque muitas vezes você acaba botando algum incentivo, você está dando já para um cliente que já estava comprando. Exato. E ele consegue fazer isso muito bem, analisando e trazendo os dados, se isso está valendo a pena ou não. Porque no final do dia, muita gente hoje vê várias pessoas vendendo, vem aqui que eu vou fazer você vender, você vai lucrar mais. Pô, fazer lucrar mais é moleza, porque você está sempre incentivando, só que às vezes você está incentivando para um cliente que já estaria comprando. Então tem que ter muita atenção aonde e como você faz o marketing hoje, marketing digital, porque isso pode, em algum momento, te enganar, né? Volta para os dados aí que vocês E o falaram. marketing, ele é sobre tudo, tá? O marketing, ele tá no produto, ele tá no eventos. A gente não faz evento para ganhar dinheiro. Se dá para ganhar dinheiro, maravilhoso, mas a gente faz para promover a marca. A gente faz flyer para comunicar uma culinária dentro da outra e fazer esse cross de marca. Então, a gente faz as camisetas, os bonés. A minha esposa fala que eu só tenho camiseta da Papila dentro do meu guarda-roupa, mas a verdade é essa. Eu uso isso daqui. Antônio hoje não tá, mas geralmente 99% também das vezes tá. Alex e todo mundo do escritório tá. Porque você tá passando na rua, você tá andando, o meu capacete tem o logo da Papila, a bicicleta dele tem o logo da Papila. Então, assim, tudo que a gente consegue fazer para propagar e para comunicar, a gente tá fazendo. Muito legal. Eu queria conectar um pouco a ambição de vocês com o futuro, com onde vocês querem estar, como que vocês estão imaginando crescer, o que está no roadmap aí de crescimento, qual a ambição de vocês aí com a Papila, o que nos espera nos próximos anos? Olha, Pedro, a gente fechou 25 com 7 unidades, sendo que a primeira unidade nossa física nasceu em dezembro de 2025. A gente está no meio de 26, onde a gente está abrindo 3 unidades agora, entre julho e agosto, que vão ser unidades híbridas, então já é um modelo Legal. diferente, e mais 3 unidades no final do ano, entre híbrida, shopping, por aí vai. O nosso momento agora é de escalar o que a gente fez ao longo desses 7 anos. Então, se você perguntar pra gente qual que é o nosso sonho é estar com essa boca e nas praças que são possíveis a gente tá, lembrando que não é para todos os lugares, no Brasil. Como a gente vai fazer isso? Aí é um trabalho árduo dentro de casa, com muita ajuda, com muito time, com consultoria, pra gente chegar lá. Então, o nosso objetivo é propagar essa marca para o Brasil inteiro. E aí, depois disso, a gente pode pensar numa jornada um pouquinho mais para frente, mas esse é o nosso foco. E aí, fazendo com muito pé no chão. A gente viu acontecer com várias marcas que quiseram acelerar, marcas de alimentação, tentaram ser esticadas muito rápido e talvez antes do tempo e quebraram. A gente vai passo a passo. E a gente só tá dobrando o tamanho, né, 7 para 13, praticamente dobrando o tamanho, porque a gente se estruturou, porque a gente tá indo, como o Antônio falou, com um cardápio mais enxuto, um cardápio mais rápido e com um modelo muito parecido de eventos que a gente já faz desde 2021. Então, esse é um dos motivos que a gente resolveu esticar um pouco mais a corda esse ano. Muito legal. Para a gente chegar aqui no final do nosso episódio, eu sempre peço aqui para os empreendedores falar de empreendedor para empreendedor. Eu queria pedir para cada um de vocês falar olhando para trás, um aprendizado importante, às vezes duro, às vezes, enfim, dramático aí, mas que ajudou vocês a se solidificarem como empreendedores. Para quem está nos ouvindo aí, para o empreendedor que está nos ouvindo, o que vocês aprenderam que foi muito importante na trajetória de vocês? Começo aqui pelo Antônio. O que você diria, Antônio? Cara, é sempre acreditar, assim, no seu sonho, mas sendo muito humilde, então tirando todo o ego ali e escuta quem já fez
porque essa pessoa tem uma vivência que, por mais que você não acredite, ela tem razão. Já apanhou. Já apanhou muito, já aprendeu, já sofreu, então não, acho que isso foi muito válido, pelo menos para mim, ali no momento que a gente estava muito bem, e aí foi onde a gente tropeçou, né? Porque a gente teve que, bem, a gente contou aqui no podcast, então você escuta lá, mas a gente teve que puxar o freio de mão, e se eu tivesse escutado a todas as pessoas que de fato avisaram, a gente não teria feito esse erro. Então, Boa. Humildade. humildade, escutar muito antes de achar que a gente é novo e é capaz de tudo, né? É isso. O crescimento tem um timing de desenvolvimento. Não acha que as pessoas vão aprender num período muito pequeno, porque elas precisam de tempo para absorver aquele aprendizado. Boa. E você? Cara, eu faço das palavras do Antônio as minhas, mas eu colocaria algo que eu falei também no podcast de como empreendedor se você está trabalhando dentro da sua empresa, você é o piloto do negócio. Então, se você está pilotando e você põe o barco mais para a direita do que ele tinha aqui em linha reta, volta mais rápido para a linha reta, levanta a cabeça, você vai ver que tem um monte de gente dentro do seu barco querendo fazer o negócio dar certo e sonhar junto com você. Então, acho que essa história resume muito os momentos que a gente passou, porque em todos os momentos de dificuldade, a gente se juntou. E aí também acho que vai uma dica, tenha pessoas do seu lado que são muito parecidas com você, e aí eu não falo no modelo de trabalho, eu falo no modelo pessoal mesmo. Uhum. Acho que se eu não tivesse o Antônio e o Alex, que são, atrás da cena ali, famílias parecidas, esposas, que graças a Deus se dão super bem, etc. E a gente não tivesse essa base e essa estrutura para aguentar, a gente teria com certeza estourado e teria falado, cara, vai cada um pro seu canto, vamos cada um recomeçar de novo. Que eu acho que aqui ninguém tem medo de recomeçar. A gente não quer recomeçar porque a gente acredita muito no nosso negócio. Então acho que seria essa mensagem. E, de novo, sempre ter a humildade máxima para saber que errou, saber consertar Uhum. e saber seguir. Errou, volta logo pro eixo, né? Volta logo pro eixo. Muito E bom. escute, como o Antônio falou, as pessoas. São essas pessoas que vão querer que o seu negócio dê certo e vão querer fazer você também caminhar junto com o seu sonho. Muito legal. Bruno, comenta um pouco, né? A gente fala muito de números de negócio, você é um cara super transparente, vocês, né? Comenta como é que foi a rampagem e como é que tá os números hoje da Papila. Pô, como a gente comentou lá no início, a gente começou com 30 pedidos, 40 pedidos. Veio a pandemia, influenciadores entraram, 100, 200 pedidos. Hoje a Papila faz, em média, mais ou menos 100 mil pedidos por mês. A gente está entre, talvez, as 5 maiores operações de São Paulo, olhando loja a loja, né, sem comparar com os key accounts, um McDonald's, um BK, um Outback. E quando a gente olha Brasil, a gente deve estar entre as 20 e 25 maiores operações. Então, isso faz com que, de fato, a gente acredite cada vez mais no nosso negócio, né? O mercado de food, quando você olha para o delivery, é o mercado que mais cresce hoje dentro do mercado. Então, a gente também acha que esse mercado tem muito ainda a crescer. Lembrando que em 2019, o iFood, que é o principal player, fazia mais ou menos 5 milhões de pedidos. Hoje, olhando em 2026, eles fazem 180 milhões de pedidos. Uau. Então, assim, tem ainda a gente ainda acha que tem uma mata alta aí gigante pela frente, e acho que os números estão falando e a gente está só aí no começo ainda da nossa jornada, apesar de em dezembro agora desse ano completar 7 anos. Bruno, Antônio, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Tenho certeza que foi super valioso. Acho que cumprimos também aqui com o propósito das pessoas conhecerem mais, né, a Super. Papila e ter mais acesso aí a vocês. Para a gente encerrar aqui, como é que as pessoas podem, de alguma maneira, ter contato com vocês e, obviamente, para dar o pitch aí para o cara comprar lá, sair daqui e comprar o produto. Vai lá na Papila, @papiladeli no Instagram, compra o poke, que foi a nossa primeira culinária, e depois vai provando as outras e deixa o comentário pra gente saber que você viu aqui pelo Growthaholics, e a gente quer saber a sua opinião do nosso prato.
Boa, já pedindo feedback, é isso que é empreendedor, né? Já isso quero aí. feedback. E avalia, que a gente olha todas as avaliações. Muito bom, obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Espero que você tenha tirado vários insights valiosos para você aplicar no seu negócio. E como os meninos falaram aqui, comente lá nas mídias sociais, marque a gente, marque a Papila, comente as suas experiências, a sua visão, discorda de alguma coisa, quer comentar. A gente escuta aqui, né? A gente escuta todo mundo, todos os conselhos, todas as dicas. E não deixa de seguir a gente no YouTube, no Spotify, onde você gosta de consumir aqui o nosso conteúdo. Obrigado e até o próximo episódio.